Olá, meus queridos irmãos e irmãs, aqui é o pastor Áureo Ribeiro, falando diretamente para o canal do CACP. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos uma mensagem muito especial para você, uma mensagem importante, porque eu vejo que esse tema ele abarca praticamente todas as fases das nossas vidas. Vamos falar sobre escolhendo a melhor parte. Claro que escolher nem sempre é um bom momento, tomar decisão nem sempre nos coloca em tranquilidade, nem sempre é um processo livre de alguma dor, livre de algum trauma, mas nós precisamos saber escolher a melhor parte em todos os momentos e fases, em todos os estágios da nossa vida. E eu vou me basear para isso em dois textos. O primeiro texto no livro primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 21, quando Elias chega diante do povo de Israel, dos profetas de Israel, e os desafia a escolher entre dois pensamentos, ou escolher entre dois caminhos, a decidir por duas opções, de duas opções a escolher uma. Então ele diz: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu, ou seja, o povo se calou. E o outro texto que eu vou me basear é a passagem de Lucas, capítulo 10, do 38 ao 42, que trata daquela situação de Jesus Cristo na casa de Marta e Maria, né? Aquela família que Jesus tinha um relacionamento bem próximo, e ali teve um fato em que Marta reclama com Jesus, e Jesus dá uma resposta a Marta a respeito da escolha que Maria havia feito. Então o versículo 38 diz: e aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Versículo 41, e respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Veja que nós aqui não estamos preocupados em te falar coisas para elevar sua autoestima. O CACP não está preocupado com algum tipo de treinamento visando autoajuda ou algum tipo de trabalho de coach, como a gente tem visto muito no mundo evangélico. Tem sido uma frequência, tem sido algo recorrente. Pastores que não, digamos, usando aqui um linguajar secular, né? Não ralaram, não experimentaram o campo de batalhas, ficam tirando conhecimentos da psicologia e, o que é pior, tem um público muito grande. Muitas pessoas acompanham nas mídias sociais, vão nos eventos, mas o que a gente tem observado é que a cada dia, a cada ano que passa, a situação espiritual da igreja ela está cada vez pior. As pessoas estão tendo depressões, tristezas, angústias, porque elas não estão se deixando levar pela palavra. Nós vamos falar de escolher a melhor parte, mas vocês vão poder observar que tudo que eu passar para você está fundamentado, principalmente, isso é importante, está totalmente balizado na palavra de Deus, ou seja, na Bíblia Sagrada. Não vou ficar aqui puxando listinha de fases para o sucesso, 5 empreendimentos para isso, 10 não sei o que para alcançar isso, nada disso. Apenas alguns textos bíblicos que vão nos apontar como que escolhemos a melhor parte e algumas abordagens a respeito das escolhas e das decisões que nós fazemos. Então aqui tem um quadro que você pode observar, que é a nossa vida. Temos que escolher trabalho, escola, hobbies, casa, amigos, família, né? E a gente observa que isso nos desafia. Diariamente isso traz desafios novos para nós, como igreja, como família, como comunidade, como grupo social, e nós temos que escolher. Nós não podemos ficar em cima do muro. O cristão não pode ficar em cima do muro. Muitas vezes uma escolha equivocada pode ser menos traumático para você do que não escolher nada.
Porque quando nós escolhemos algo que não é, nós vamos ver isso nessa mensagem, não é o melhor, não é o propósito de Deus, nós pelo menos conseguimos corrigir. Mas quando nós não escolhemos, quando nós ficamos indecisos o tempo todo, aquilo atrapalha até o nosso prosseguir, atrapalha até a nossa vida no dia a dia. Eu quero colocar aqui para vocês, eu estou introduzindo a mensagem, não é uma mensagem muito longa, mas eu quero colocar para vocês aqui ideias que a gente ouve, que eu ouço ao longo da minha vida profissional, vida ministerial, que eu considero que são desculpas. As pessoas têm medo de escolher, então elas colocam, elas racionalizam os seus comportamentos por meio de desculpas. Então, por exemplo, se for da vontade de Deus, tal coisa vai dar certo. Ora, o cristão não pode ficar o tempo todo argumentando se for da vontade de Deus, quando ele é obrigado a conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus está expressa na palavra. Nós queremos ser místicos, nós queremos achar que tudo a Deus, se for do propósito de Deus. Mas qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus está revelado na palavra. O propósito de Deus está definido na palavra. Então nós precisamos ter consciência disso, porque senão todos os momentos estaremos colocando desculpas, estaremos atribuindo decisões equivocadas à vontade de Deus. Ou então a gente fala, Deus está no controle. Vejam, meus queridos, eu não estou dizendo que isso não é verdade. O corolário, a expressão, a vontade de Deus, ela vai ser manifesta em nossas vidas. Deus, ele de fato está no controle. O que eu quero dizer é que quando isso se torna desculpas, isso se torna uma muleta para as decisões e para as escolhas equivocadas, né? Então, tudo, não, Deus está no controle. Caiu do 10º andar, Deus está no controle. Saiu de moto a 200 por hora, Deus está no controle. Ou então, quando a gente vê que a coisa está dando errado, a gente não sabe o que falar para a pessoa, fala, olha, Deus tem o melhor. Mas nós vamos abordar ainda alguns aspectos sobre isso, sobre características das escolhas que são corretas. Muito bem, isso aqui também são as desculpas que nós observamos na vida ministerial quando as coisas dão errado. Deu errado, você vê que é um crente, que é uma pessoa que segue a Jesus Cristo, e aí você não sabe o que dizer. Nós não temos a coragem de falar, olha, deu errado porque você escolheu errado. Nós não temos essa coragem. A gente chama no quartel de a coragem moral, né? Eu não tenho coragem de ser sincero com a pessoa, então eu digo isso para ela. Minha irmã, foi bom que deu errado porque isso ia ser uma tribulação para você. Ou então eu digo, meu irmão, olha, não deu certo porque Deus sabe a cruz que cada um carrega, né? Essa aí não era do tamanho para você carregar. Ou então, será que o irmão fulano não está em pecado e por isso Deus não permitiu que tal coisa acontecesse? Isso aqui quando a escolha era para ser uma coisa boa e deu errado, por exemplo, né? Ou então, esquece isso, irmão José, porque não é para todos. Isso aí é para algumas pessoas especificamente. Ou então, olha, é a vontade de Deus. Você vai fazer o quê? Você vai brigar com a vontade de Deus? Não vai. Então é a vontade de Deus. Deixa para lá. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Vamos observar, por exemplo, dentro da palavra de Deus, as características de escolhas que são equivocadas, escolhas que são erradas. A pessoa escolheu, ela tomou a decisão e ela escolheu de modo equivocado. Por exemplo, Deus não se responsabiliza por aquilo que vai acontecer quando você toma uma decisão errada. Olha aí o texto de Juízes, capítulo 5, versículo 8 e depois capítulo 10, versículo 14. No versículo 8, ele fala assim: e se escolhiam deuses novos, logo a guerra estava às portas. Via-se por isso escudo ou lança entre 40 mil via-se por isso escudo ou lança entre 40 mil em Israel, ou seja, Israel desviava da adoração a Deus, escolhia novos deuses. Isso foi algo recorrente desde a época do deserto. O povo israelita sempre teimando em escolher outros deuses para si. E aí Deus diz isso através, por meio do livro de Juízes. A palavra de Deus toda é inspirada por Deus. Ele nos exorta dizendo, olha, vocês escolheram novos deuses, agora a guerra está colocada à porta. Dá os teus pulos aí. Vamos ver o versículo 14 do capítulo 10. Fala o seguinte: ide, clamai aos deuses que escolheste, que eles vos livrem agora no tempo do vosso aperto. Então, uma característica de escolha equivocada é que aquilo vai dar errado. Aquilo não vai dar certo. E nós temos que aprender a sermos responsáveis pelas escolhas equivocadas. Olha o que está falando a palavra de Deus. Você não escolheu um Deus
um Deus qualquer aí, eu não disse que não era para escolher outros deuses, agora você dá os teus pulos para enfrentar os teus inimigos. Outra característica das escolhas equivocadas, elas normalmente não são tomadas em situações tranquilas, em situações de serenidade. Nós não podemos tomar decisões em situações combativas, em situações de grande estresse, em situações de crise, porque certamente as nossas escolhas não vão dar certo. Livro de Jó, no capítulo 7, versículos 13 e 15, Jó disse o seguinte, ele falou assim, dizendo eu, Jó, consolar-me-á a minha cama, o meu leito aliviará a minha ânsia. Então me espantas com sonhos e com visões minhas sombras. Assim a minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que a vida. Jó havia acabado de ser tocado por Satanás. Perdeu família, perdeu seus filhos. Satanás o acometeu de uma doença terrível na sua pele. Então ele estava escolhendo morrer. Ele estava escolhendo abandonar tudo aquilo ali. Mas por quê? Porque ele estava no momento de uma crise muito forte. Se você escolher tomar decisões em momentos de crise, essa vai ser uma escolha equivocada. Uma outra característica é que as escolhas equivocadas, as escolhas erradas que você faz, geralmente elas vão trazer como reflexo a vergonha. Você vai ser envergonhado. Olha aí Isaías capítulo 1, versículo 29. Por que vos envergonhareis pelos carvalhos? Em algumas versões está terebintos, que são as árvores, né? O terebinto ele é uma árvore que se produz um perfume. O carvalho é a árvore mais parruda, mais forte, né? Então, o povo de Israel seria envergonhado pelos carvalhos que eles cobiçavam, e sereis confundidos pelos jardins que escolhestes. Então, veja, uma escolha não era para seguir, não era para buscar aquilo de outra nação. Quando eles buscavam, a consequência vinha, a mão de Deus vinha sobre eles. Então, a escolha equivocada, ela vai nos trazer vergonha. Muito bem. E as escolhas que são corretas? Quais são as características das escolhas que são acertadas? Das escolhas que são positivas? Das escolhas que que estão enquadradas no propósito de Deus? A primeira delas, servem para nos desviar do mal. Nós sabemos distinguir entre o bem e o mal. Veja que o texto, referência que é de Isaías 7,15, é uma profecia a respeito de Jesus. Ele diz assim, manteiga e mel comerá, até quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfada será desamparada dos seus 2 reis. Então, ele estava falando de uma idade tenra ainda, que Jesus Cristo, como criança, ainda não podia escolher entre o bem e o mal. Então ele disse, até você saber distinguir entre o bem e o mal, você vai comer manteiga e mel. Então veja, a característica acertada, ela tem a escolha acertada, ela tem essa característica, fica muito claro para você o que é o mal e o que é o bem, o que é o correto e o que é o errado. E aí, cabe a você tomar essa decisão. Geralmente as escolhas corretas, elas apontam para os nossos direitos. Em Jó 34,4, diz assim, o que é direito, escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Mas eu não estou aqui falando de uma teologia da confissão positiva, tudo é meu direito, e eu vou reivindicar. Não é isso. Eu estou falando dos direitos da nossa salvação. Por exemplo, nós temos o direito de sermos perdoados. Mas para sermos perdoados, precisamos confessar os nossos pecados. Nós temos o direito da salvação. O crente, o que Paulo fala em Romanos aqui? Que quando nós confessamos, nós somos salvos. Então eu preciso entender que uma decisão acertada, uma decisão correta, ela precisa estar balizada, ela precisa estar fundamentada naquilo que é um direito nosso, um direito no contexto salvífico, no contexto da redenção. Eu não estou aqui dizendo que você vai brigar com Deus agora para dizer para Deus que você está reivindicando determinado direito. Não é nesse sentido, é no sentido da salvação, é no sentido da reconciliação. Através da morte de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus, nós somos reconciliados com o Pai. Nessa dinâmica, nesse contexto, nós temos o direito ao perdão, nós temos o direito à comunhão, nós temos o direito a sermos salvos.
né? Então, não vou entrar em mérito aqui de outras doutrinas que quem é o salvo já foi escolhido, coisa e tal. Na minha concepção, se você confessa, você vai ser salvo. Confessar, seguir a palavra, seguir o Senhor Jesus. Muito bem. Outra característica das escolhas corretas, elas nos conduzem para o caminho oposto do homem do mal. Olha aí Provérbios 3, 31. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos. Ora, se eu não vou ter inveja do homem violento, do homem do mal, né, e eu sou recomendado pela palavra a não escolher os seus caminhos, então certamente, quando eu tomo uma escolha correta, eu estou indo do caminho oposto ao homem do mal. E isso é uma escolha que está dentro do propósito de Deus. Então veja, eu estou colocando características de escolhas que são aprovadas por Deus, porque são escolhas balizadas, fundamentadas no que a palavra de Deus nos ensina. Mesmo que a sua escolha, porque ela vai ser correta, mas gere algum dano, tenha uma consequência que talvez não era aquilo que você estava esperando, tenha sempre no seu coração essa palavra, tenha sempre na sua mente guardada isso que a palavra diz lá por meio do salmista. A mão do Senhor vem sobre nós. No Salmo 119, versículo 173. Vem a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Então, quando a sua escolha ela é acertada, você está protegido pela mão do Senhor. Uma escolha correta não deixa dúvidas. Quando você tem dúvida, quando você tem incertezas, quando aquilo está te incomodando, caia fora. Não é a escolha correta. A escolha correta, ela te deixa tranquilo por dentro. Ela traz paz, ela te deixa decidido. Você não tem dúvida que aquilo é o correto. Veja no livro de Crônicas, primeiro livro de Crônicas 12, 38, quando os soldados, quando o povo de Israel escolheu Davi, diz a palavra, todos esses homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom com os corações decididos. Ou seja, já tinham escolhido a quem serviram os vossos pais, para constituírem a Davi sobre todo Israel. E também todo o restante de Israel tinha o mesmo coração para constituir Davi rei. Ou seja, uma escolha, Davi tinha sido escolhido por Deus, agora vem a escolha no contexto social, né? O povo escolheu o rei, mas havia um só coração. Todos estavam convictos daquela escolha, e aquela escolha de Davi como rei não deixava dúvidas. Muito bem. Qual é a melhor parte? Qual é a melhor parte para você escolher? Qual é a melhor parte para você tomar para a sua vida? O que a melhor parte implica para você? Primeiro, escolher a melhor parte exige uma atitude de você. Você vai chegar no momento de uma bifurcação que você será obrigado a tomar uma decisão muitas vezes traumática, muitas vezes difícil. Veja Josué 24:15. Quando ele precisou desafiar o povo de Israel sempre idólatra. Josué puxou as rédeas, você pode ler isso lá em Josué 24:15, e ele disse, olha, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vós servais. Tá bom, você pode escolher quem você quiser, tá? Não tem problema. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, se aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, enfim, você vai escolher. Agora, eu e minha casa escolheremos o Senhor, serviremos ao Senhor. Então veja, atitude. Se você não tem atitude, se você fica em cima do muro, você precisa mudar esse teu comportamento. Você não está precisando de coach, de psicólogo, você precisa ter atitude, você precisa tomar a decisão para escolher aquilo que é correto. Eu me lembro que quando eu estava para batizar, muitos anos atrás, eu ficava assim, o Senhor vai revelar a vontade dele para eu batizar. O que diz a palavra de Deus? Arrependei-vos dos vossos pecados para que sejais batizados. Então, se eu tinha comigo a decisão que eu tinha me arrependido, qual era o próximo passo? Batismo. Eu fiquei nisso uns 3, 4 anos, até que um dia Deus usou uma pessoa e veio falar comigo. Eu falei isso para ela e falei assim, não, você está errado. Batismo é você tomar a atitude de descer as águas. Porque se você já se arrependeu dos seus pecados, a próxima etapa é batizar. E aquilo entrou no meu coração e eu então me batizei. Logo em seguida, parei de ficar esperando para que Deus, vou esperar Deus dar a direção. Não, Deus deu a palavra para que eu tenha, a palavra é a ferramenta para eu tomar a decisão. A melhor parte, a decisão adequada, a decisão correta, garante o teu sucesso. E eu não estou aqui, mais uma vez,
nada de teologia positiva, confissão positiva, nada de coach, nada de... Não, não, não. É Bíblia. Se nós formos para o Salmo 1, os 3 primeiros versículos, ali é muito claro. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho, na roda dos pecadores. Então, veja, ele está dando aqui a trilha a seguir. É desviar do caminho dos pecadores. Você vai ser feliz. Eu não tenho dúvida disso. Aí ele diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, quando você escolhe a melhor parte, ela pode parecer dura no começo, ela pode parecer traumática, os desafios vão ser muito grandes, mas a palavra de Deus garante o teu sucesso. O teu sucesso, e eu creio, terreno e posteriormente a vida eterna. A melhor parte também, você não se coloca no lugar de Deus. Ah, Deus quer ir, Deus quer que eu seja missionário na Europa. Deus, não, não. Deus coloca você no lugar que Ele quer para Ele. Veja o Salmo 25, 12, o que diz. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Então observe bem. Se eu temo a Deus, o Senhor vai me dizer, Ele vai me ensinar, o teu caminho é esse aqui, ó. Mas as pessoas, geralmente, elas esquecem disso, elas não temem ao Senhor, elas estão preocupadas com as coisas deste mundo. E aí ela aparece um dia e fala assim, olha, pastor, eu tenho um chamado missionário. Aí, meu irmão, para onde? Para o Paquistão? Você vai lá ajudar o pastor Samuel Maci, que é um amigo que eu tenho? Não, não, não. Deus me chamou para pegar para os portugueses. Ah, legal, legal. Então tá. Então é você querendo se colocar no lugar que você acha que Deus chamou. Não, não. A melhor decisão, Deus te coloca no lugar que Ele tem para você. Uma outra característica, está lá no texto de Lucas, que a melhor parte, quando você a escolhe, ela não vai ser tirada de você. E aí eu fico vendo, meu Deus do céu, quantos casamentos dissolvidos, e muitas igrejas relativizando isso. Quantas famílias, né, se desestruturando por decisões equivocadas. Qual é a melhor parte? Qual é a melhor parte do reino? Qual é a melhor parte da vida em família? Tudo isso que Deus foi nos dando ao longo da nossa caminhada espiritual não é mais tirado. Então, se você perdeu algo, não era a melhor parte. Talvez lá atrás a decisão foi equivocada. E observe o que Deus fala lá em Juízes. Lá no primeiro versículo que nós lemos. Ah, você quis escolher outros deuses? Eles que vêm te defender agora. Irmãos, isso é uma palavra dura. A igreja, ela não tem que ficar amaciando o cérebro do povo, não tem que ficar fazendo autoajuda, estimulando, ficar te elogiando, dizendo que você é isso, você é aquilo. Não, não. A igreja ela tem que ter preocupação de ensinar a palavra de Deus. E a melhor parte sempre vai ser uma decisão nossa. Não é Deus que vai pegar e vem e coloca no teu colo e fala assim, olha, fulano, você pega que é a melhor parte, não, lá para ele eu não vou dar a melhor parte, não, não, não. É uma decisão sua, minha, sua. Né? Jesus fala para Marta, Marta, eu não estou preocupado com o que você está fazendo aí na cozinha, eu não pedi para você fazer um cafezinho, não pedi para você fazer um bolinho para mim, não, não. Eu cheguei aqui e fui ensinar a palavra. Maria veio e sentou. Maria escolheu a melhor parte. Eu já vi até esses pregadores que contam piada em púlpito, que são os humoristas de mão cheia, são famosos, o pessoal dá risada, acha que é uma maravilha, criticar Maria, meu Deus do céu, Jesus que falou que a Maria escolheu a melhor parte, e eu já vi esse cidadão chamar Maria de preguiçosa. Isso é uma afronta ao texto bíblico, porque Jesus não chamou Maria de preguiçosa. Se Maria estivesse errada, Jesus iria corrigi-la, mas não. Jesus disse, olha Maria, olha Marta, Maria escolheu a melhor parte. Você está ansiosa com essas coisas, e eu não te pedi para fazer isso. E Maria escolheu a melhor parte e não lhe será tirado. Então veja, a decisão foi individual. Ninguém forçou Maria a sentar aos pés de Jesus para ouvir a palavra, como ninguém pediu para o texto bíblico não nos revela que alguém pediu para Marta ir lá e fazer um bolinho, um cafezinho para visita. Bom? Concluindo então, já estarei encerrando. Então, qual é a melhor parte? O que eu entendo para você hoje como um crente em Jesus que você pode escolher como a melhor parte? Primeiro, esteja aos pés do Senhor. O que significa isso? Esteja conectado ao corpo.
esteja aliançado com a igreja. Esse lance de desigrejado é uma besteira de maior, é de quem realmente não conhece a palavra de Deus. Porque a morte de Jesus, o sentido espiritual da cruz, nos leva à comunhão, à família de Deus, à igreja. Deus se manifesta na terra por meio da igreja. Se você estudar o livro de Efésios, não é possível que alguém estude o livro de Efésios e defenda uma teoria miserável de desigrejados. Não precisa ter comunhão. Não. A primeira melhor escolha para a tua vida é esteja conectado com o corpo de Cristo. Esteja aliançado com a sua igreja. Esteja comprometido com os propósitos da sua igreja. A segunda escolha, que é a melhor parte, ouça a palavra. Se conecte à palavra, leia a palavra, busque a palavra. Não estou falando aqui para você ouvir fulano, ciclano, beltrano, leia esse livro, aquele livro. Eu estou te recomendando, ouça a palavra de Deus. Tem sido recorrente, você joga no YouTube ali qualquer pregação. Eu não vejo as pessoas debulhando as folhas da palavra de Deus, lendo o texto, trazendo uma luz em cima de um texto, trazendo uma revelação para você. Eu não vejo mais isso acontecendo. Eu vejo só pessoas tudo chiquitinha, corte de cabelo moderno, tudo metrosexual, ensinando as pessoas como se relacionar, como se dar bem no serviço, como se dar bem em casa. A Bíblia não está preocupada com isso. Na verdade, quando você se conecta à palavra, isso vem como reflexo do seu bom testemunho. Esteja vigilante e na serenidade e tranquilidade da segurança que o Senhor nos dá. Ou seja, tenha plena confiança que o Senhor estará cuidando de você. O livro de Mateus 6, 23, em Lucas é repetido, o Senhor Jesus fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então veja, é uma escolha que eu faço. Eu estou conectado à igreja, eu estou no corpo, eu estou conectado à palavra. Então eu estou sereno, eu estou seguro na proteção que o Senhor me traz. Aqui são 3 escolhas simples, 3 sugestões muito simples. Talvez eu pudesse colocar mais 5 melhores partes para você. Mas não, se você escolher essas 3 melhores partes, a tua vida vai mudar. Eu tenho certeza que a tua vida será diferente. E aqui eu encerro essa mensagem. Eu espero que você seja grandemente abençoado por Deus, seja abençoado por meio desse vídeo, e nós teremos mais mensagens assim curtas e que possam abençoar a sua vida. Fiquem todos com Deus em nome de Jesus.